Muito bom dia, internautas da TV GLS Santos online através da internet do Brasil e do mundo. É o programa No Giro do Voto na sua segunda fase da cobertura das eleições de 2012 aqui na TV GLS. E hoje, na segunda etapa do programa No Giro do Voto, nós temos Beto Mansur do partido PP, Partido Progressista aqui da cidade de Santos. Bom dia, Beto Mansur. Bom dia, Elias. É uma satisfação enorme em recebê-lo, senhor, aqui na TV GLS, porque de certa forma atinge todo o respaldo da TV GLS em fazer parte da cobertura das eleições de 2012. Porque na primeira etapa nós tivemos as entrevistas com os candidatos a vereadores e candidatas a vereadoras. Agora, na segunda etapa, sendo o primeiro candidato a prefeito a confirmar a sua participação no programa No Giro do Voto, que esses dias atrás já teve uma repercussão muito grande nas redes sociais. Eu quero agradecer, sim, ao Brasil por ter elogiado a participação, sem demagogia. Eu tenho as fotos lá que não deixam mentir. Agradecendo a participação do senhor Beto Mansur a prefeito de Santos, candidato a prefeito de Santos. Mas, para que o internauta melhor entenda e conheça o seu candidato, o nosso candidato, quem é o Beto Mansur? Bom, primeiro cumprimentar você, Elias, cumprimentar a todos que assistem o programa GLS e dizer da minha satisfação de estar com vocês. O Beto Mansur é uma pessoa que era empresário. Eu nasci em São Vicente, eu sou vicentino, tenho 61 anos e sempre trabalhei no rádio. Eu sempre fui uma pessoa de comunicação. Sou engenheiro elétrico, me formei em São Paulo. Depois de um determinado período de muito trabalho na Rádio Cultura, tanto AM como FM, eu entrei na vida pública. Fui vereador 2 anos. Depois eu me elegi deputado federal imediatamente. Fiz 6 anos como deputado federal, 1 mandato e meio, e me elegi prefeito de Santos por 8 anos. Administrei a cidade por 8 anos. Além de prefeito na cidade, que o senhor já foi por 8 anos, né? 8 anos, 2 mandatos. Também foi deputado? Deputado federal. Eu fui deputado federal numa primeira fase por 6 anos, depois me elegi prefeito, e agora eu continuo como deputado federal. Fui eleito depois de ter sido prefeito, fui eleito e reeleito novamente. Então eu já passei por 4 eleições como deputado federal e estou exercendo aí o nosso 4º mandato. Olha, eu gosto da política desde criança. Meu pai foi deputado federal, foi cassado pela Revolução de 64, foi preso na Revolução e aí ele ficou um período muito longo sem poder se eleger. A gente tinha alguns problemas de exceção, as pessoas não podiam ser eleitas num determinado período porque a gente tinha uma ditadura no Brasil. A cidade, ela teve um período muito duro, porque nós pegamos a administração de Santos numa situação muito, muito difícil. E a gente procurou, como eu sempre falo, eu uso um termo muito simples que as pessoas entendem, a gente tirou a cidade do esculacho que ela estava para colocar Santos como uma cidade de primeiro mundo. A cidade está bem hoje. Nós temos 5.565 municípios no Brasil. E eu acredito que Santos seja uma das 50 cidades mais importantes de todo o país. Tem o maior porto da América Latina. E eu acredito que não foi só o Beto Mansur, mas toda uma equipe de servidores, a cidade como um todo, as pessoas que vivem na cidade e que fizeram esse crescimento todo de Santos, e a cidade hoje está muito bem. Muito bem. Falando de cidade, que está muito bem, agora qual é a sua visão em relação ao povo que vive na cidade? Está bem ou está mal ou está mais ou menos?
Eu acho que a população, ela tem, diria para você, uma preocupação hoje em Santos. Com esse desenvolvimento todo, a cidade aumentou o seu custo de vida. As pessoas, lógico, aumentou o número de empregos, aumentou. Mas tem muita gente preocupada hoje com aluguel, tem muita gente preocupada com o custo seu do dia a dia, de alimentação, escola dos filhos, vestiário, vestimentas, etc., vestuário, melhor dizendo. Então, há uma preocupação de toda a população que vive na Terra com relação ao que é que vai acontecer fundamental, e a gente tem que lutar para isso. E, lógico, lutar pela infraestrutura, tem muita coisa para ser feita. Melhorar o nível das escolas, a qualidade do ensino, investir no professor, melhorar o sistema de saúde, que a gente atende não só os santistas, mas muita gente que vem dos outros municípios, a gente tem que atender. Então são essas questões que um prefeito tem a sua responsabilidade de fazer. E nós vamos pegar aqui agora, como eu havia prometido, está aqui. E nós vamos pegar uma pergunta de um morador da cidade de Santos. E eu gostaria que o senhor, na medida do possível, pudesse, já que o senhor é candidato a prefeito, atendesse o povo de Santos. A primeira pergunta é saúde, ó. Saúde. Quem pergunta é Andréia Luísa da Silva, 26 anos. Ela pergunta para o senhor, na área da saúde, sendo eleito, o que o senhor vai fazer pelo povo da cidade? Meu nome é Andréia, moradora de Santos. Eu gostaria de saber qual a sua proposta na área da saúde, que está uma calamidade. Perfeito. Essa pergunta é importantíssima porque o município de Santos, ele já historicamente gasta em torno de 18% de tudo que se arrecada no setor de saúde. Por que gasta mais do que outras cidades? Porque a cidade de Santos é uma cidade polo, que além de atender os munícipes da cidade, atende a todos aqueles de outros municípios que vêm bater a porta de um hospital, de uma policlínica, e a gente logicamente precisa atender, tem que atender, não pode dizer, ó, não vou te atender, tem que atender. Então nós precisamos sempre estar ampliando o número de leitos. Nós queremos, foi comprado agora recentemente o Hospital dos Estivadores pela Prefeitura, a gente quer ampliar o hospital. Eu já arrumei como deputado federal verbas para a gente poder montar equipamentos, principalmente no setor de UTI pediátrica, e a gente vai montar esse hospital com a totalidade dos seus leitos. Isso é um compromisso nosso. Sem esquecer de algo que eu estou propondo, que é o poupa-tempo da saúde. O que é o poupa-tempo da saúde? Vai ser um quarteirão em que nós vamos poder atender a todos aqueles munícipes que vão nos procurar num atendimento especializado. Por exemplo, você precisa de no médico, que você está com uma dor no peito e etc., você precisa ver o que é. Você vai lá, um médico especialista de pulmão, ou então um clínico vai te atender, vai pedir exames para você, você vai fazer naquele local, vai pedir uma chapa, você vai fazer naquele local, vai te pedir uma tomografia, você vai fazer naquele espaço, e aí você vai acabar saindo já com o diagnóstico pronto. Isso evita que a população seja mal atendida, que demore para ser atendido, e também que não tenha que gastar dinheiro de ir e vir durante um certo tempo. Então, eu acho importante que a gente invista bastante na saúde. Muito bem. Está respondida a pergunta do munícipe em relação à área da saúde. Agora nós pegamos aqui segurança pública. Quem pergunta é a Givanilda Nascimento. Eu sou Givanilda Nascimento dos Santos, moro na cidade de Santos. Eu gostaria de saber se o Beto Mansur for eleito, o que é que ele vai fazer pela nossa segurança, entendeu? Eu sou do bairro Encruzilhada. Então eu estou fazendo essa pergunta, por favor, eu gostaria de ser respondida com essa resposta. Muito boa pergunta. Veja, segurança, primeiro que é um estado de espírito, e segundo que nós temos que ter força política de prefeito para, junto ao governo do estado, que é quem indica o comandante da Polícia Militar, o comandante da Polícia Civil, para que esses comandos
efetivamente vão combater o crime organizado, vão nos locais onde você tem tráfico de drogas, onde você tem roubo de veículos, onde você tem roubo de pessoas. Tudo isso você precisa de um bom comando, até porque a Polícia Militar e Civil sabe onde estão esses pontos. Então a gente precisa de exercer a nossa força de prefeito para exigir do governador do estado, que é o Geraldo Alckmin, que ele coloque comando de Polícia Militar e Civil aqui para nos dar segurança. Além disso, eu quero montar na prefeitura uma estrutura de levantamento de pontos de criminalidade, junto com câmeras que vão estar detetando esses pontos, para que a gente possa fornecer esses dados todos para a polícia poder combater a criminalidade e a gente poder ajudar junto com a Guarda Municipal, que pertence à própria estrutura da prefeitura. Vamos para a terceira pergunta dos munícipes da cidade de Santos. Nós pegamos agora trabalho. Na área do trabalho, quem pergunta é Wallace Elias de Oliveira. Ele tem 21 anos de idade. Olá, meu nome é Wallace Elias de Oliveira. Beto Mansur, se o senhor for prefeito da cidade de Santos, o que é que o senhor pode fazer para nós jovens sobre a área do trabalho? Olha, Wallace, um abraço para você. Qual é a grande preocupação hoje? A gente já comentou sobre isso. É formação profissional. Você, por exemplo, 21 anos, você precisa ter uma formação ou técnica ou dentro de uma faculdade, seja ela pública, seja ela particular, para que você possa ter uma boa instrução e acessar um mercado de trabalho que é oferecido. Hoje, grandes empresas estão se instalando dentro da cidade de Santos. E lógico que a grande empresa, ela não está muito preocupada se eventualmente o trabalhador é de Santos ou mora em outro lugar. Eu já vi muita gente ser contratada aqui pela Petrobras que veio de Manaus. Nada contra o Amazonas, nada contra os moradores de Manaus, mas o que eu quero? Eu quero que esse posto de trabalho da Petrobras aqui em Santos seja escolhido alguém que vive na terra. Exato. Eu acho que isso é que é importante. Exato. Então nós vamos procurar trabalhar para a gente poder sempre estar trazendo as empresas e a cidade se desenvolvendo, mas procurar fazer com que esses postos de trabalho pertençam aos santistas. Muito bem, vamos para a quarta pergunta. Vamos lá. Habitação. Quem pergunta é o Liberato Manuel do Nascimento. Ele tem 49 anos. Meu nome é Liberato Beto Mansur. Moro na Vila Santa Casa e eu quero saber do senhor, o que o senhor vai fazer por nós na área de habitação? Muito bem. Liberato, existe um problema hoje em Santos, vamos falar um pouco de habitação popular. Exato. Porque, de uma maneira geral, a habitação ela cresceu muito com esse boom imobiliário em Santos ao longo dos últimos anos, com prédios mais altos, mais elevados, porque não tem muito jeito, a cidade, a gente vive numa ilha de 39 quilômetros quadrados e ela precisa crescer verticalmente. Mas, se as pessoas estão preocupadas às vezes com os prédios mais altos, por outro lado também aumentou o valor do metro quadrado para todo mundo, não só foi para os prédios que estão sendo construídos e os prédios novos. O metro quadrado de todas as propriedades da cidade, eles cresceram de preço. Mas com relação à habitação popular, quando eu estava saindo do meu mandato em 2004, no último dia, eu assinei um contrato com a Caixa para que a gente pudesse construir a Vila Pelé. Não deu tempo de eu fazer, quem fez foi o meu sucessor, o Papa. Fez lá 480 apartamentos na Vila Pelé com dinheiro que nós conseguimos da Caixa Econômica Federal. Mas eu digo a você que em Santos os terrenos eles são muito caros para que você possa implantar determinados projetos como Minha Casa Minha Vida para edificações mais baixas. Você tem muita edificação às vezes de 3 andares, 4 andares, que no meu entender não compensa você fazer isso em Santos, porque o terreno é muito caro.
você tem toda uma área no centro da cidade, ali, Valongo, Paquetá, área toda do mercado, centro da cidade como um todo. A Vila Santa Casa, Favela Caldeirão de Água, que infelizmente retoma o seu passado. Vila Santa Casa está mais aqui para o lado da encruzilhada, né? Mas ali todo, na área do centro, você tem muitas moradias degradadas e muitos armazéns degradados. Mas ali você tem arruamento, você tem luz, você tem esgoto, você tem toda a infraestrutura naqueles quarteirões. Então a gente quer trabalhar num sentido de que a gente possa ter esses terrenos, ou da iniciativa privada, ou com acordo com o governo do estado, com o governo federal, para a gente poder edificar prédios mais altos, com moradias de classe média e moradias mais populares, para a gente poder ter uma qualidade habitacional dentro da cidade que esteja contente. Muito bem. Vamos agora para a quinta pergunta. Transporte. Quem pergunta é a Solange Silva Rodrigues, de 53 anos. Meu nome é Solange, sou moradora da cidade de Santos e quero fazer uma pergunta ao candidato Beto Mansur. Candidato Beto, como usuária do transporte coletivo, eu percebo que em algumas avenidas, como Ana Costa e Conselheiro Neves, existe um grande número de ônibus. Eu não me refiro só ao número de veículos, e sim a várias opções para todos os cantos da cidade. Enquanto que aqui no Canal 3, onde eu resido, ocorre exatamente ao contrário, pouquíssimos veículos e opções reduzidíssimas. O que o senhor tem a fazer na área do transporte? 53 anos. A Solange, um abraço a você e a todos os seus familiares. Transporte é um dos problemas que existem em Santos. Lógico que a gente melhorou muito o transporte, principalmente o coletivo, dentro da cidade. Eu coloquei muitos ônibus novos. Possivelmente Santos tem uma das frotas mais novas do Brasil. Nós colocamos muitos ônibus com acessibilidade para as pessoas que têm algum tipo de problema de locomoção, com aqueles elevadores. E a gente, de alguma forma, trabalhou muito nesse sentido. O que eu quero fazer? Eu quero ampliar, principalmente, o sistema de transporte coletivo com ônibus menores. Com esses ônibus menores, com ar-condicionado, para toda a população, eu quero ampliar essas linhas e dar condições para que a população possa utilizar esse transporte coletivo com uma tarifa mais baixa. Eu acho que o ônibus um pouco menor, não diria nem um micro-ônibus, mas um ônibus de um tamanho menor, ele transita com muito mais rapidez nesse trânsito caótico que tem em Santos, que também precisa ser melhorado. Eu fiz um projeto agora recente e apresentei nos morros da cidade de utilização de um teleférico. Eu vi isso na Colômbia, a gente foi no Rio, gravou no Rio, sobre o teleférico, e ele é factível. Tem dinheiro do governo federal, principalmente do Ministério das Cidades, destinado para isso, e a gente vai lutar para trazer esse recurso e fazer essa obra. Inclusive o prefeito Papa já deu entrada na proposta a nosso pedido, para que a gente possa ter um teleférico de qualidade cruzando os morros da cidade. E principalmente porque o teleférico ele tem uma base ali na Caneleira, atende toda a população da Zona Noroeste que pode pegar o teleférico, subir o morro, cruzar os morros de Santos e descer ali na direção, diria para você, num ponto importante do centro da cidade, que é a parte central da cidade, o terminal de ônibus. Esse trânsito que eu acho que é importante, você, por exemplo, te dou uma ideia, a pessoa sai, por exemplo, da Zona Noroeste, pega um teleférico desse, vai gastar 10 minutos saindo da Caneleira e vai atingir o centro da cidade, no terminal de passageiros, com muita rapidez. Isso tudo integrado. Eu quero fazer a integração com o bilhete único. A pessoa pode chegar com o ônibus, pegar o teleférico, se for descer no morro, pode utilizar a perua que atende os morros, com esse mesmo bilhete, ou então vir por terminal de passageiro e utilizar esse bilhete também para poder ir para o trabalho na orla da praia, ou onde for da Zona Leste. Então esse trabalho é um trabalho de integração que a gente vai procurar fazer para atender a população.
E também trabalhar para que a população deixe o carro em casa, porque nós, possivelmente em Santos, somos uma cidade que, percentualmente, nós temos um volume de veículos muito, muito grande perante a sua população. Então, a gente tem que incentivar a utilização da bicicleta, e eu fiz muita ciclovia, e também fazer com que as pessoas tenham um transporte coletivo de qualidade para deixar o carro em casa. E em relação à ciclovia, ou condições para andar nessa cidade de bicicleta, nós temos, porque eu sou um ciclista e as ciclovias vão muito bem, obrigada, e o ciclista, claro, agradece. É claro. Vamos para a sexta pergunta. Vamos lá? Educação. Educação, quem pergunta é o povo na rua. Marta Eusébio Bento. Ela tem 44 anos. E a Marta, se ela me permite, ela trabalha com crianças. Meu nome é Marta, sou moradora da Vila Santa Casa. A minha pergunta para o Beto Mansur é: qual é o planejamento que ele tem para fazer com as crianças na área da educação? Muito bom. A educação, eu diria para você que é o tema fundamental do crescimento de uma nação, principalmente de uma cidade como Santos, que a gente quer qualidade de vida para as pessoas. O município, ele trabalha com as crianças a partir de 2 anos na creche, que é responsabilidade do município, até o ensino médio, mas fundamentalmente o ensino fundamental, até a 9ª série de ensino fundamental. Nós temos algumas escolas de ensino técnico que são ensino médio. O que eu quero trabalhar na educação? Além de melhorar a qualidade do ensino com os professores, incentivar os professores para dar uma boa aula, consequentemente os alunos vão aprender melhor, a gente quer voltar a dar material uniforme escolar na hora certa. Porque eu iniciei isso e entregava o material uniforme na hora certa. A gente quer uma merenda de muito boa qualidade. Por que eu digo isso a vocês? Porque tem muita criança, principalmente Zona Noroeste, Morros, que vão se alimentar na escola, porque não tem o que comer em casa. Isso é uma realidade. Então a gente tem que dar uma boa alimentação, um bom café da manhã, um bom almoço, e fazer com que elas, inclusive, saiam jantadas de casa, da escola. Eu quero trabalhar aí numa parte mais tecnológica, trabalhar para entregar um tablet para cada criança e jovem da rede de ensino. Isso é muito importante, porque vão poder trabalhar com tecnologia. Sim. E as lousas digitais, que é um projeto nosso também, para fazer com que o professor dê uma aula com mais tecnologia. Isso também é muito importante. Sem esquecer da escola de oportunidades. Aí já para o ensino médio, se a gente está querendo que o adolescente saia da 9ª série do ensino fundamental e entre nessa escola de ensino médio do município, para poder aprender uma série de atividades já voltadas para o turismo. Tem 2 escolas que eu vou montar, a escola de oportunidades e a escola de tecnologias. A escola de oportunidades vai dar curso, por exemplo, de teatro, de cinema, cursos de internet, e uma série de atividades inerentes aí ao turismo, guias, etc. E a escola de tecnologias vai investir muito no aluno para que ele possa aprender questões ligadas ao porto e também ao pré-sal, ao petróleo. Então, dessa maneira, eu acho que a gente vai estar cobrindo a cidade como um todo. Ela tem uma boa estrutura educacional, da gente procurar manter as crianças um maior tempo na escola, porque quanto mais tempo eu cuido de uma criança, mais distante ela fica da droga, do perigo da rua. Então a gente vai estar procurando ampliar a escola de ensino integral, principalmente na Zona Noroeste e também nos morros. Muito bem. Vamos para a 7ª pergunta e a última pergunta. Aliás, a penúltima. A 7ª pergunta é cultura. Cultura. Adriano Alves Esperandeu. Ele tem 24 anos e ele é compositor. Oi, eu sou o Adriano, morador da cidade de Santos. Gostaria de saber, Sr. Beto Mansur, você sendo eleito prefeito de Santos, qual seria seu plano para o governo na área da cultura? Muito bem.
Cultura, a gente investiu muito durante o período que eu fui prefeito, no setor cultural da cidade. Primeiro comentando com vocês sobre patrimônio histórico, que também é um setor da cultura, né? O patrimônio histórico ele foi muito preservado durante o nosso período. Eu coloquei o nosso bonde de volta nos trilhos, porque eu, quando era criança e morava em São Vicente, andava de bonde. Vim estudar aqui no Colégio Santista de bonde. Então, a gente colocou o bonde porque é alguma coisa histórica e lúdica para muita gente da minha idade. Nós reformamos toda a parte central da cidade e a gente investiu muito no setor cultural. Eu terminei o Teatro Coliseu, não deu para inaugurar porque faltava um pouquinho de obra ainda. O Papa acabou entregando, mas nós fizemos grande parte da recuperação do Teatro Coliseu. Eu comprei as instalações ali do Teatro Guarani, que depois o Papa também reformou. Nós investimos muito em cursos culturais, eu remontei a Orquestra Sinfônica da cidade, toda aquela companhia de balé, a gente investiu muito no balé da cidade, e em diversos cursos de atividades para jovens e crianças. Então, eu sinto que é muito importante a gente investir nesse setor. Se quem me perguntou, eu músico, eu montei as tendas na praia, fomos nós que iniciamos com esse trabalho de instalação das tendas que estão aí até hoje, que dá muita possibilidade, principalmente durante o verão, para que a classe cultural e os músicos da cidade possam se apresentar sua arte, principalmente para quem vive aqui e para os turistas. Investimos muito no carnaval. Eu quero investir no carnaval, principalmente na zona noroeste, ali na Afonso Schmidt, investir nas escolas de samba, para que a gente possa continuar com um trabalho importante, porque se achou um lugar para poder ter desfile de escola de samba, até porque a justiça proibiu que a gente fizesse desfiles na orla da praia. Mas lá, na zona noroeste ficou muito bem. Sim. O ponto ali onde está sendo feitos os desfiles. Isso. Porque na orla da praia você tinha toda uma danificação de jardim, da própria praia mesmo, depois ficava aquela sujeirada toda. E agora o Sambódromo Drauzio da Cruz, ele tem um espaço, acho que ali ficou bom, a minha opinião. Eu também acho que ficou muito bom. E por que a gente tem esse espaço hoje? E é riquíssimo. Sim. É riquíssimo, porque a TV GLS já fez cobertura lá, você precisa ver que cenário, que espetáculo que Santos hoje tem em relação à maior festa da cultura popular brasileira, que é o Carnaval. Muito bem. Então, eu sinto o seguinte, que por que se montou lá, que a gente não conseguiu? Porque o dono daquele terreno, que era o dono do Estradão, ele, na minha época, não tinha vendido o terreno. Quando ele quis vender o terreno, aí a prefeitura quis abrir a rua, e ele tinha a obrigação de abrir essa rua, em função do uso e ocupação do solo ali. Então, ele vendeu o terreno, foi aberta a rua, e a gente finalmente tem um espaço muito importante para a cultura popular, que é o Carnaval, e a gente vai continuar investindo. Bom, as nossas perguntas direto com o povo na rua, com os munícipes da cidade, se encerraram, mas o que faltou, na minha opinião, foi a pergunta LGBT, que é o público do gênero gays, lésbicas, transexuais, travestis. Houve um crescimento muito grande dessa população, mas a cidade de Santos ainda é uma cidade muito reservada. E nós quase que não temos aqui em Santos um projeto mais amplo, onde podemos apresentar nossas ideias, nossos talentos, e nos informar em relação à prevenção, numa praça, num evento. Nós não temos isso na cidade ainda, uma coisa gigantesca. O que o senhor pensa em relação a esse movimento LGBT aqui em Santos? Uma vez que é um público grande hoje em dia. Eu fui um prefeito muito aberto a todas as tendências e também
eu fui uma pessoa que apoiei a sociedade como um todo. Independente se são héteros ou são homossexuais, eu acho que todos vivem na Terra, têm os seus direitos garantidos pela Constituição, e eu não vejo absolutamente nenhum problema de a gente estar trabalhando em conjunto com pessoas que têm as suas tendências sexuais que a gente tem que respeitar. Eu sou uma pessoa, e me comprometo com todos, de estar sempre incentivando grupos para que a gente possa ter uma harmonia na sociedade. Eu acho que isso é fundamental. Muito bem. Nós entrevistamos o senhor Beto Mansur, do partido PP aqui de Santos, Partido Progressista da cidade de Santos, litoral de São Paulo. Beto Mansur, a TV GLS agradece de imenso carinho essa participação sua, essa credibilidade sua, em acreditar também no trabalho da TV GLS, que é uma TV séria. Nós estamos no ar online para 44 países há 2 anos e 9 meses. E ter a sua participação na TV GLS, ou seja, no programa, no Giro do Voto, isso só vem suprir as necessidades dos internautas das redes sociais. Facebook, Orkut e aí por aí vai. Então, isso é um grande conteúdo para o programa no Giro do Voto, e os internautas da TV GLS agradecem a sua participação. Agora, para encerrar o senhor gostaria de falar alguma coisa que faltou? Claro, eu quero pedir o voto. Então, calma aí. Para encerrar essa sua participação, o primeiro candidato a prefeito a participar do programa no Giro do Voto, eu gostaria que o Beto Mansur desse as suas últimas considerações aos internautas. Bom, eu quero primeiro agradecer a você pela gentileza, você é uma pessoa muito simpática, e agradecer a todos que estão nos acompanhando. É lógico que todo político tem que pedir o voto, então eu quero pedir o voto a vocês, para a Prefeitura de Santos. Lógico que a gente está sendo visto aí em todas as cidades. Sim, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro e no mundo inteiro, através da internet. Mas deixar um abraço muito carinhoso a vocês